seja bem-vindo, que Deus possa te abençoar. Hoje pela manhã tivemos um culto abençoado. Bastante gente hoje de manhã, bastante gente, um culto abençoado mesmo. E eu quero compartilhar com você a mesma palavra que eu ministrei hoje pela manhã. E eu quero ler no livro de Êxodo, no capítulo 16, no verso de número 4. Êxodo 16, verso de número 4. Eu quero compartilhar algo com você bem rápido, bem objetivo, porque eu sei que esse irmão que está do seu lado está doido para levar você para pagar a janta hoje. Então eu não vou demorar. Êxodo 16, 4 diz assim: Então disse o Senhor a Moisés, eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá, e colherá diariamente a porção para cada dia. Fala comigo, para cada dia. Para que eu prove se anda em minha lei ou não. Só até aí. Talvez você não saiba essa história, o contexto desse texto, mas eu vou te explicar. Deus tira o povo de Israel do Egito, eles entram no deserto, e no deserto eles começam a murmurar com Deus, eles começam a reclamar com Deus, eles começam a contender com Moisés. E aí eles dizem assim: uai Moisés, Deus nos trouxe do Egito para morrer no deserto de fome, para morrer aqui de sede? Lá nós tínhamos as panelas de carne, lá nós tínhamos as cebolas, os alhos, lá era bom. E aí Deus ouve a murmuração desse povo e desce e diz para Moisés: diga para o povo que eu vou fazer descer do céu pão. Fala glória a Deus. Sabe, não é Jesus, esse é o maná. Esse é o maná. Maná é o pão do murmurador. Maná é o pão do murmurador. Só que tem algo muito interessante dentro desse texto. A Bíblia diz que quando o povo levantasse pela manhã, o pão ia estar sobre o orvalho. Eles deveriam catar a porção diária. Eles não poderiam guardar para o outro dia. Muitos deles pegaram o maná e guardaram para o outro dia. No outro dia, o que aconteceu? Ele estava fedendo, estava mal cheiroso, podre. O que Deus queria ensinar para aquele povo? Que se relacionar com Deus tem que ser algo diário. O relacionamento com Deus tem que ser algo diário. A sua oração tem que ser algo diário. A sua leitura da palavra tem que ser algo diário. Nós não podemos orar hoje e achar que a semana inteira está resolvida. Eu vim no culto domingo, agora só no próximo domingo para mim voltar na presença de Deus. Não, não é assim. Deus é um Deus pessoal. Ele quer se relacionar comigo e com você todos os dias, todas as horas. E essa comunhão, ela tem que ser diária. Eu entendo que Deus não só queria suprir as necessidades daquele povo, não só alimentá-los fisicamente, mas Deus queria levar eles a um novo nível de intimidade. Deus queria mostrar para eles os seus milagres. Deus queria se revelar para eles como provedor, como um protetor. De manhã ou à tarde, quando estava muito calor, Deus enviava a nuvem para protegê-los. Quando à noite estava muito frio no deserto, eu tive o prazer, ou o desprazer, não sei, de ir no deserto, lá perto das pirâmides do Egito, ver aquelas pirâmides. E aí, quando eu descia do ônibus, estava assim, quase 60 graus, eu voltei para dentro do ônibus, não queria ficar lá mais. Então, quando estava muito calor, durante o dia, Deus mandava a nuvem. Quando estava frio, durante a madrugada, Deus mandava a coluna de fogo. Quando não tinha água, a água saía da rocha. Quando eles queriam comer, Deus mandava o pão do céu. Os milagres são bons, amém, irmãos? Deus vai fazer muitos milagres na sua vida. Agora, o que Deus quer não é só fazer isso. Deus quer ter uma comunhão com você diariamente. E essa comunhão, ela não pode passar somente através da oração e da palavra. Existem outras coisas que precisam ser feitas para que a nossa comunhão, a nossa intimidade com Deus diariamente avance, cresça. E eu quero aqui te mostrar pelo menos 3 princípios
bem rapidamente, que vão te ajudar a você crescer na sua vida com Deus. Que vão te ajudar a você a ter um novo nível de intimidade, de relacionamento com Deus. Está na hora, meu irmão, minha irmã, de você subir de nível. Você veio para cá nessa noite para subir de nível. Sabe, e além da oração e do jejum, aliás, além da oração e da leitura da palavra, o terceiro ponto que eu quero te ensinar nessa noite é sobre fé. A Bíblia diz em Hebreus 11:6 que sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível agradar a Deus. E eu pergunto para você nessa noite, quantos têm fé? Diga amém. Mas isso é uma mentira. Você acha que você tem fé? Muitas vezes nós achamos que nós temos fé. Mas a Bíblia diz que o pai da fé nos ensina o que é ter fé. O pai da fé, ele nos ensina o que é ter fé. A Bíblia diz em Gênesis, no capítulo 22, no verso de número 25, a Bíblia diz assim, aliás, se você for ver o capítulo 22, a Bíblia diz que Deus aparece para Abraão e diz para ele, me dá o teu filho de oferta. Me dá o teu filho de oferta. E Abraão disse, eu vou dar. E Abraão pega o menino, chama os seus funcionários, coloca madeira sobre o jumento, pega a foice, o cutelo, pega o menino e vai para o lugar para onde Deus mandou oferecê-lo como oferta. E a gente conta muita historinha para a gente mesmo, mas o fato é que quando chega no pé do monte, no verso de número 5, a Bíblia diz assim, e disse Abraão aos seus moços, ficai-vos aqui com o jumento. Ficai-vos aqui com o jumento. Diga comigo assim, quem não adora? Diga, quem não oferta? Vai ficar cuidando de jumento. Eu e o moço, olha que texto forte. Eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Isso é fé. Eu e o menino subiremos ao monte, vamos adorar, e depois de haver adorado, nós desceremos. Abraão tem fé. Nós estamos diante de uma fé que é fora do padrão. Nós não estamos diante de uma fé comum, dessa fé que você está falando. Quando eu perguntei para você, se você tinha fé, você disse, eu tenho. Agora eu quero ver você ter realmente uma fé que te leva a um outro nível, que te sobe a um nível de relacionamento muito maior do que nós imaginamos com Deus. Porque, olha para mim, olha o que Abraão teria que fazer. Pegar um menino, partir ele no meio. Você já partiu um frango no meio? Já. Partiu o menino no meio. Depois ele ia ter que partir ele de novo em 4 pedaços. 4 pedaços. Depois disso, Abraão teria que colocar o rosto com o rosto em cima do altar e colocar as pernas com a perna em cima do altar. Abraão tinha que vir com a lenha e tacar fogo e queimar o menino, para que quando o menino estivesse sendo queimado, a fumaça, Deus fizesse assim, ó. Eu recebo, Abraão, a sua oferta. Eu pergunto para você nessa noite, você tem fé? Você diz que tem. E se eu dissesse para você assim, ó, meu irmão, porque todo mundo diz assim, o pastor é um homem de Deus, o pastor é o profeta, o pastor é o que ele fala, e se eu chegasse para você hoje e dissesse para você assim, Deus falou comigo, irmãos, todos aqui que tem carro, precisa pegar a sua chave, jogar no gasofilácio e ir embora a pé para casa. O seu nível de fé não está relacionado com aquilo que Deus te dá. Está relacionado com aquilo que você entrega ou dá para Ele. Eu vou dizer novamente, porque Tiago diz assim, ó, que a fé sem obras, ela é morta. A fé sem obras, ela é morta.
E nós estamos cheios de obras mortas na igreja. Nós estamos cheios de pessoas com obras mortas, com uma fé que não tem resultados. Querido, escute o que eu vou te dizer. Escute o que eu vou te dizer. Abraão disse para os dois moços: olha, eu vou subir, vou adorar e nós vamos retornar. A Bíblia diz, lá em Hebreus 11:18, diz assim, sendo-lhe dito, em Isaque será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dentre os mortos o ressuscitar. A fé de Abraão era tão grande que ele disse para os moços assim: espera nós aqui, nós vamos ali e eu e o menino já vamos voltar. Sabe qual é o nosso problema? A gente confia no nosso salário, a gente confia no nosso braço forte, a gente confia, sabe, naquilo que as pessoas podem fazer. Fé, meu irmão, é muito mais do que isso. É crer a um nível, é crer num nível de entendimento ou de revelação que jamais a nossa mente vai alcançar. A questão não é se você tem fé para receber milagres. A questão é se você tem fé para fazer tudo que Deus te pedir. Eu vou dizer novamente, porque parece que vocês ficaram meio assim com o olho regalado. A questão da fé não é se você tem fé para receber milagres. É se você tem fé para dar o que Deus te pedir. Abraão, me dá o teu filho. Sim, senhor, estou indo para o monte. Fica aqui com o jumento, a gente vai lá em cima. Vou matar o menino, esquartejar ele, tocar fogo. E depois de Deus receber a oferta, e Deus vai ressuscitar o menino das cinzas e a gente volta para ir para casa. Eu pergunto para você nessa noite: a sua fé e a minha é como a de Abraão? Segunda coisa que vai aumentar a sua intimidade ou o seu relacionamento com Deus: oração, leitura da palavra, fé e obediência. Fala comigo, obediência. Eu preciso que você entenda que a fé, ela me leva a uma atitude. Diga assim comigo: a minha fé precisa me mover. A sua fé precisa te levar a uma atitude. A fé me leva à obediência. Hebreus 11:8 diz assim, desculpa. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu. Sendo chamado, obedeceu. Indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Sabe, querido, a Bíblia tem mais de 2.000, 3.000, sei quantas mil promessas para você. E a Bíblia diz também que em todas as promessas de Deus, Ele tem um sim. Ou seja, Ele vai te dar. Ele vai te dar. Se você obedecer. Todas as promessas de Deus na Bíblia estão condicionadas à obediência. Pastor, então por que nós não recebemos tudo o que nos foi prometido? Porque não temos fé o suficiente para obedecer. Nós não temos fé o suficiente para, acreditar, crer que Deus está falando e tomar uma decisão e fazer. Se Abraão não tivesse fé o suficiente, ele não obedeceria a Deus.
Ele não pegaria o menino, ele não sairia da sua casa e fosse para um lugar, meu irmão, onde Deus dissesse assim: Abraão, eu vou te dar uma terra. E aí Abraão diz: tá bom, Senhor, onde é essa terra? Ele diz: olha, pergunta nada não, meu irmão, pega a mochila e sai andando. Pica a mula, vai embora, vaza, segue, partiu, some. Foi isso que ele fez. Foi isso que ele fez. Sabe, irmãos, a fé necessariamente ela precisa me levar a uma ação. E eu vejo naquela mulher, na viúva de Elias, olha como que aconteceu. A Bíblia diz que Elias chega para aquela mulher e diz assim: ei mulher, ei dona. Ele chega lá e fala: ô dona. A dona está lá limpando, varrendo o quintal dela, né, com a vassourinha. Vou varrendo. E vai para lá e vai para cá. E Elias chega: ô dona, me dá um copo com água. Aí ela diz assim: só um momento, eu vou lhe buscar. Ela vai lá, quando ela vira para ir buscar, ele fala assim: traz um bolo para mim também. E ela diz: não, aí não, isso aqui é demais. Eu só tenho um pouquinho de azeite e um pouquinho de farinha na botija. Eu vou comer e vou morrer. Ele falou assim: faz o seguinte, fica quietinha, vai lá e faz para mim primeiro, depois você vai comer. Ela obedeceu, irmãos? Sim ou não? Sim, ela obedeceu. Mas ela não creu. Ela obedeceu, mas ela não creu. Ué, pastor, e ela recebeu a bênção? Recebeu, porque a obediência, ela também faz com que você receba as promessas de Deus para a sua vida. Escute o que eu vou te dizer. A fé te leva a experimentar o melhor da terra. A obediência te leva a receber as promessas de Deus. Passado alguns dias, o filho dela morre. Engraçado que o filho da viúva sunamita morreu com Eliseu, né, igual o pastor Arley falou aqui, mas o filho dessa viúva de Elias também morreu. Ela vai lá no profeta e diz para ele: meu filho morreu. Ele diz: espere um pouquinho, eu vou lhe orar com ele. Ele vai lá, ora com o guri, e o guri ressuscita. Quando o menino ressuscita, ele chega para ela e fala assim: está aqui o seu filho, mulher. Sabe o que ela fala no último versículo do capítulo 17? Ela diz assim: agora eu creio que tu és profeta, e aquilo que sai da sua boca é Deus falando. Por que ela precisa, o menino morrer para ela crer? Sabe, gente, meus irmãos, eu quero dizer algo para você nessa noite: sem obediência, jamais seremos vitoriosos sobre qualquer que seja o problema. Sem obediência, jamais receberemos integralmente aquilo que Deus tem para mim e para você. Então, sem fé é impossível agradar a Deus, mas quando eu tenho uma fé de um outro nível, essa fé me leva a ter atitudes, e essa atitude de obediência. Sabe, quantas vezes Deus já te falou algo e você não fez? Quantas vezes Deus já te pediu algo e você não fez? Quantas vezes você já emburrou, já fez biquinho, já bateu o pé? Aprenda que se você tem fé, você precisa aprender a obedecer. A obediência traz a bênção, a desobediência gera maldição. Vou dizer novamente: a obediência traz a bênção, a desobediência gera maldição. Você está aí? Sabe, eu entendo que nós precisamos estar atentos ao que Deus está falando nesses dias. Você precisa estar atento. Você precisa dar ouvido à voz do Senhor. Você precisa estar atento ao que Deus vai te direcionar e falar contigo nesses dias. E obedeça, porque o que Ele tem para você, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou em coração humano. Amém, meu irmão? Amém? Terceiro e último. Além de orar, de ler a palavra, de ter fé, de obedecer, você precisa depender completamente de Deus.
depender completamente de Deus. Obedecendo pela fé ou simplesmente por obedecer, só me resta uma opção: a de depender ou de confiar nele. Olha o que a Bíblia diz: pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, saiu sem saber por onde ou para onde ia. Pastor Arley, olha lá, pastor. Olha para mim, que vocês estão olhando para trás, para quê? Vem para cá, vem para mim. Está tendo um problema lá fora, o pastor vai lá resolver. Curioso. Fala comigo, dependência de Deus. Quantos dependem de Deus? Diga amém. Será? Será que você depende de Deus ou você depende do seu salário? Será que você depende de Deus ou você depende dos seus pais? De quem você depende, Nicole? De Deus ou do Lucas? Do Lucas ou de mim? De mim ou do seu pai? Quando as coisas apertam, a quem você busca? A quem você recorre? Porque nós falamos que dependemos de Deus. Agora, quer dizer uma coisa, quer falar algo para você nessa noite? Eu acredito que eu dependo mais de Deus do que você. Pergunta por quê? Imagine se vocês amanhã, todos vocês, hoje, digam assim: é o seguinte, pastor, tchau para o senhor, né, Danielzinho? Tchau para o senhor, estou indo embora, não volto mais nessa igreja. Como que eu vou pagar a luz? Como que eu vou pagar meu salário? Como que eu vou pagar a minha luz? Como que eu vou abastecer o carro? Como que eu vou pagar as coisas da igreja? Como que eu vou pôr combustível no carro dos pastores? Como que eu vou poder ajudar a pastora Keila Maria? Como? Como, irmãos? Quer saber se você depende de Deus mesmo? Pega seu salário do mês e fala assim: vou dar de oferta. E não precisa ser aqui na igreja, não. Pega seu salário e fala assim: o primeiro que passar na rua aqui, eu vou dar para ele de oferta. E eu vou depender de Deus esse mês. Para pagar minha luz, para pagar minha água, para fazer minha compra. Você tem coragem de fazer isso? Se você não tem, você não depende de Deus. Porque o profeta Elias dependia de Deus. Deus falou para ele: sai daqui, vai lá para o riacho. Ah, mas lá não tem comida. Eu vou mandar um urubu te levar picanha todo dia. E Elias foi. E ele ficou no riacho. E ele tomava água. E ele comia pão. E ele comia carne. Isso é depender de Deus. Tem alguém aí? Alô? Agora, a Bíblia diz que Abraão saiu. Ele dependia tanto de Deus que ele largou a sua terra, largou os seus parentes, largou os seus pais e foi para uma terra que ele não sabia, ou que ele não conhecia. Quem já pegou ônibus aqui no bairro? Quem já pegou ônibus aqui no bairro? Pronto. Qual é o número do ônibus que passa no ponto ali para ir para o centro? 503? 103. Pronto. Que ônibus que passa ali? 103. Aí você está no ponto de ônibus. E aí vem o ônibus. Centro, Praça Ipiranga. É Praça Ipiranga que ele passa lá? É, Barone? Centro, Praça Ipiranga. Mas o número está 520. Aí o cara para na porta e diz assim: bora, vou para o centro. Eu pergunto para você: você entra? Essa aqui entra, né? Mas ninguém entra num ônibus sem saber para onde vai, entra? Rapaz, você compra uma passagem aérea, é tanta burocracia. O cara checa a sua identidade, checa seu banco, checa seu horário, checa isso, até, e tem gente que ainda fala assim: moço, esse avião vai mesmo para São Paulo? Ninguém entra num ônibus que não sabe para onde vai. Ninguém entra no avião sem saber para onde vai. Ninguém acompanha pessoas que não sabem para onde vai. Agora, presta atenção. Se eu pegar Nicole e Lucas aqui e falar para eles: entra aqui no carro, Lucas, vamos ali. Vocês vão?
Vocês vão? Vão. Por quê? Porque eles confiam em mim. Se a Bina pegar as filhas dela e falar assim, entra aqui no carro, vamos ali. Vamos aonde, mãe? Não interessa, fica quieta. Vamos ali. Aí elas, então vamos. Mamãe deve levar nós no shopping, vai fazer uma surpresa. Mamãe vai fazer. Sabe por que elas entram? Porque elas confiam. Agora, irmãos, a questão é se você confia e depende de Deus, é só tirar tudo de você. Se Deus tirar tudo de você, você continua confiando e dependendo dele? Abraão confiou e dependeu. Abraão saiu para ir para um lugar onde Deus não tinha lhe mostrado. Você está aí? Com Deus é assim. Ele te convida para entrar no carro, sem saber para onde você está indo. Mas você simplesmente precisa confiar que Ele é o motorista da sua vida. Ele sabe por onde te conduzir. Ele sabe por onde te levar. Você pode dizer amém? Você pode dizer glória a Deus? Você precisa aprender a depender de Deus. E eu quero concluir essa mensagem. O louvor pode subir. Eu quero concluir essa mensagem dizendo o seguinte: o povo hebreu saiu do Egito e morreu no deserto. Saiu do Egito e morreu no deserto. Você está aí? Diga amém. A Bíblia em Hebreus capítulo 3 diz que eles foram incrédulos, desobedientes, murmuradores. E tem mais, eles não só morreram, como também não viram a terra do qual mana leite e mel. Eles não entraram na terra. Mas eu quero te perguntar uma coisa: eles tiveram experiências com Deus? Sim. Eles beberam água? Sim. Eles viram os milagres? Sim. Mas não entraram na terra prometida. Deus não quer que você viva só de milagre, irmãos. Deus não quer que você viva só de milagres. Deus quer que você entre no melhor dessa terra. Vocês estão aí? Ontem eu levei um irmão num restaurante à noite. Aliás, ele que me levou, né? Porque ele que pagou a conta. E aí eu falei, ele falou assim: onde nós vamos? Eu falei, vou te levar você no melhor restaurante de Cuiabá. Aliás, no melhor do Brasil. Na hora que a conta veio, ele falou assim: ah, só isso? Vim preparado para gastar um. Eu falei, ô Jesus. Nem sempre o melhor é o mais caro. Sabe o que Deus quer? Trocando assim, em coisas bem simples. Deus quer que você pare de ficar comendo marmitex. Deus quer que você pare de ficar assim, ó. Ai, obrigado Deus por esse milagre. O Senhor abriu a porta, hoje eu consegui pagar minha luz. Obrigado Deus, hoje eu consegui comprar refrigerante. Obrigado Deus pelo milagre, porque hoje eu consegui pagar a parcela do meu carro. Ai, obrigado Deus, porque hoje eu consegui comprar uma bolsa. Isso foi um milagre, irmão. Amém. Milagres são bons? São. Mas o que Deus quer é que você viva o melhor dessa terra. E para viver o melhor e desfrutar do melhor dessa terra, você precisa orar, você precisa ler a palavra, você precisa ter fé, você precisa obedecer e você precisa depender completamente de Deus. E nós comemos e saímos de lá felizes. Felizes. Eu não quero que você viva, meu querido, de milagre em milagres, de milagres em milagres, milagres para isso, não, eu quero que você viva uma vida abundante, e é isso que eu profetizo sobre você. Você vai viver uma vida abundante em Deus. Você vai desfrutar do melhor dessa terra. Você vai desfrutar das maravilhas de Deus. Você vai comer nos melhores lugares. Você vai desfrutar das melhores coisas. Você vai viajar para os melhores países. Você vai desfrutar das melhores roupas, dos melhores sapatos. Você vai desfrutar dos melhores relacionamentos. Você vai desfrutar das melhores
das melhores igrejas, dos melhores locais. Ah, meu querido, prepare-se para subir de nível, porque o que Deus tem para você, olhos não veio, ouvido não ouviu e nem jamais penetrou em coração humano. Prepare-se, porque um tempo de novo da graça de Deus virá sobre você. Se você crê nisso, dê um aplauso ao Senhor. Viver o melhor. Viver o melhor. Amém? Eu convido você nessa noite a entrar nesse ônibus, sabe, deixar que esse motorista guie a sua vida e te leve a um lugar de descanso. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, eu quero orar por você, eu quero abençoar a sua vida, eu quero liberar uma palavra profética sobre você. Sabe, eu quero te dar um testemunho. Eu quero te dar um testemunho. Esses dias nós fizemos um apelo aqui para algo na igreja. E o apelo que eu fiz, vários irmãos que estão aqui hoje, pela manhã, hoje eu contei pelo menos uns 15, 20 irmãos que poderiam ter suprido o apelo que eu fiz aqui na igreja, mas não fizeram. E nenhum de vocês que estão aqui hoje, deve ter à noite, deve ter pelo menos uns 40 ou 50 que consegue, ou que conseguiria, sem passar aperto, cumprir aquilo que eu pedi naquela semana. Mas ninguém fez, ninguém. Os motivos eu não quero entrar neles, mas eu só quero te ensinar uma coisa. Alguém que assistiu o culto pela internet, que não é da igreja, me ligou na segunda-feira e disse: pastor, alguém da igreja já ofertou por esse propósito? Eu falei: não, amado. Ele falou: então o senhor pode passar aqui em casa tal dia e pegar o dinheiro comigo. O que é que eu ouvi aqui? Hã? Glória a Deus. Você acha que é glória a Deus? Era você que poderia ter feito isso. Era você que poderia ter sido usado por Deus. Eu não sei se foi a sua fé, eu não sei o que foi, mas o que eu quero te dizer nessa noite é que se Deus não usar você, Ele vai usar outro. O que eu quero dizer para você é que se você não subir de nível na sua vida, outro vai se levantar. Se você não fizer o que tem que ser feito, ah, meu irmão, escuta o que eu vou te dizer, outro fará. Sabe por quê? Porque Jó 42 diz: bem sei eu, Senhor, que tudo podes e que nenhum dos teus projetos podem ser impedidos. Não dependa de ninguém, dependa de Deus, porque Ele vai suprir a sua necessidade. Feche seus olhos. Pai, nessa noite, em nome de Jesus, nós queremos orar, nós queremos, ó Deus, liberar uma palavra, nós queremos, ó Deus, declarar que a Tua boa e poderosa mão seja sobre nós. Eu quero liberar uma palavra de fé, de obediência, eu quero liberar uma palavra, ó Deus, de dependência do Senhor. Essa palavra hoje não é uma palavra que alegra o nosso coração, mas é uma palavra que nos traz um novo entendimento do que é a vida cristã, do que é o nosso relacionamento com Deus, do que tem que ser a nossa vida espiritual. Ah, Espírito Santo, eu quero declarar nesta noite que o Senhor possa fazer essa palavra, ó Deus, crescer dentro de nós, prosperar dentro de nós, ó Deus, e nos fazer avançar naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Eu oro nesta noite, ó Deus, abençoando os teus filhos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia. Oh Deus, pela fé eu posso enxergar, pela fé levante suas mãos, posso tocar, fale com Deus. pela fé Que o Senhor te abençoe e te guarde,
Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com você hoje e sempre. Se você recebe, diga amém. Dê um abraço aí, pelo menos 2 pessoas. Vai na paz do Senhor. Tenha uma semana de vitória. Aleluia.